Olá, seja bem-vindo ao Resumo Cast temporada 4. Eu sou Gustavo Carriconde. Agora nós estamos aqui em vídeo. É uma inovação do Resumo Cast. Estamos no ar desde 2016, agora em vídeo. E hoje o convidado de hoje do Resumo Cast temporada 4 é o livro Decisões de Alto Impacto. E vamos agora fazer o unboxing do livro. Então, o autor é Urânio Bonoldi, Decisões de Alto Impacto, como decidir com mais consciência e segurança na carreira e nos negócios, da editora Alta Books. Vamos olhar aqui o sumário do livro. Nos 20 capítulos do livro, então, o autor fala: nada é mais importante para a carreira e para os negócios do que saber decidir. Por que tomamos más decisões? Por que é difícil tomar decisões racionais? Você é livre e responsável para decidir. Decidir é decidir com poder. Conhecer a si mesmo para decidir melhor. Capítulo 7, ingredientes para uma boa decisão, a metodologia. Vamos falar sobre isso. Capítulo 8, também muito importante, como a metodologia funciona na vida real. Um método para avaliar pressões, informações alternativas em excesso podem ser perigosas. O desafio de decidir levando em conta as expectativas dos outros. Os valores pesam em negociações complexas, riscos são inevitáveis, devemos respeitá-los, jamais temê-los. Um software que contava mentiras, a seguradora que trocou a confiança dos clientes por bônus, a indústria farmacêutica que ameaçava levar seus clientes à morte, um roteiro para uma empresa brasileira se internacionalizar, uma arquitetura de negócios mal feita. Otávio e sua transição de carreira. Podemos tomar decisões difíceis em situações tremendamente adversas e hostis. Esse livro também tem uma conclusão, anexo e um índice. O livro aqui tem várias ilustrações e frases por capítulos. Urânio Bonoldi. E está aqui, Urânio. Tudo bom, Urânio? Seja muitíssimo bem-vindo ao Resumo Cast temporada 4. Muito obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês, né? E eu espero poder colaborar aqui com um pouco da história desse livro. Legal. Urânio, qual é a mensagem central do livro que você escreveu? Bom, a mensagem assim, central que o livro traz, né, que eu diria que é fundamental, é que ele traz uma metodologia, né, de tomada de decisão, mas assim deixando muito claro o seguinte: não é livro de autoajuda, né, mas é um livro muito voltado para o autoconhecimento, né, e que ele trata muito das questões de valores, e que se a gente tiver essa preocupação de decidir baseando-se nos nossos valores, a gente tem uma garantia de maior sucesso nesse processo de tomada de decisão. Então, acho que essa é a grande mensagem que esse livro ele leva para o leitor, né, no sentido de que a gente tem que procurar sempre preservar essa questão do autoconhecimento nas nossas vidas, olhar muito atentamente para os nossos valores, e se a gente, junto com o método que eu trago aqui, a gente conseguir unir essas questões, a gente consegue ter mais sucesso, posicionar melhor as nossas decisões e, enfim, legal, caminhar com maior segurança. Já vamos falar sobre o método daqui a pouquinho, mas Urânio, fala um pouquinho sobre o teu background, a tua história e com relação a tomadas de decisão, porque isso aí foi tão importante na tua carreira aí, como é que foi a tua carreira, ao ponto de você tomar a decisão de escrever um livro. Perfeito. Então, assim, eu tenho uma carreira executiva, né, de mais de 30 anos, né, em cargos de alta gestão. E aí foi justamente por isso, né, no final das contas, que eu comecei a perceber né, que as pessoas tinham muita dificuldade, né, nesse processo de tomada de decisão e daquilo que eu chamo de decisões difíceis, né, e que elas causam, via de regra, grande impacto, um forte impacto, não só em nós mesmos, agentes decisores, mas também em terceiros. E isso angustia as pessoas, né? Isso é um tipo de decisão, uma decisão de alto impacto.
É um tipo de Sim, decisão. sim, é um tipo de decisão. Porque assim, eu trago também no livro, né, eu ilustro, né, o que são essas decisões de alto impacto, né, que também podem ser chamadas de decisões difíceis, e o que são as decisões fáceis. Dá E um elas exemplo são, de uma decisão difícil e uma fácil. vamos supor, a fácil, ela tem pouca liberdade de escolha. O que eu quero dizer com isso? Você acorda de manhã. É um Você pode automático. você pode se alimentar. É praticamente no automático. Você pode se alimentar ou não. Então você decide, eu vou comer agora ou não vou comer. Tem pouca liberdade de escolha, ou sim ou não. Eu vou me alimentar de uma forma saudável ou não. Vou entrar aqui num bolo de chocolate aqui. Essas são decisões fáceis. E por que elas são fáceis? Primeiro, porque você identifica a consequência imediatamente. Se você não comer, você vai sentir fome. Né? Se você comer, você vai se sentir saciado. O efeito dela é muito rápido e normalmente, via de regra, ela impacta mais em você. Ela não impacta em terceiros. Né? Quer dizer, você vai sofrer aquela consequência muito rapidamente, então aquilo não te angustia. Agora, o que é a decisão difícil? É justamente o oposto. Em geral, tem uma ampla liberdade de escolha. Vamos pensar em investimento. Você entra numa corretora, sei lá, você está aí com 100 mil reais, vou aplicar. Você entra numa corretora e fala, o que eu faço com 100 mil reais? Você pode aplicar em fundo de derivativos, você pode aplicar na bolsa, você pode aplicar em renda fixa, você pode aplicar no tesouro. Pronto, começa a abrir esse leque. O fato de você tomar uma decisão por este investimento em detrimento dos outros tantos que ele apresentou, você só vai saber no longo prazo se você acertou, se você errou. Então, assim, e normalmente, né, o impacto, ele, nesse caso, né, ele provavelmente vai estar só sobre você, mas também pode ser que aconteça de ter um impacto em terceiros, que isso angustia muito mais uma pessoa. Né? E para dar um exemplo, que às vezes as pessoas confundem, assim, elas falam assim, mas a escolha de profissão, uma ampla liberdade de escolha. Os efeitos que você vai sentir só depois de algum tempo. Você pode até estar no meio do curso, mas vai ser 1 ano, 2 anos depois que você vai sentir esse efeito se você escolheu certo, se você escolheu errado. Né? E aí tem gente que fala assim, mas isso só impacta em mim, não impacta em terceiros. Não, peraí, se você escolher uma profissão errada e você seguir nela, você pode impactar sim em terceiros. Né? Imagina um piloto de avião que escolheu a profissão de forma equivocada e não gosta, e percebe que não gosta daquilo. Um médico. Então, quer dizer, as decisões difíceis elas passam por esse processo. Então, vamos lá, só para recapitular. Ampla liberdade de escolha, normalmente. Ampla liberdade de escolha, efeitos no longo prazo, e o impacto é alto e, via de regra, impacta terceiros. E dá um exemplo de decisões que as pessoas geralmente tomam, decisões de alto impacto, mas elas nem se dão conta. Como você falou, escolher uma carreira, quais são as outras decisões? Pegar uma linha de crédito, fazer um empréstimo, comprar uma casa que não tem condições de pagar. Sem dúvida nenhuma. Né? Quer dizer, todo esse tipo de decisão, elas trazem essa questão da dificuldade de você identificar qual vai ser o efeito dela, porque o efeito está no longo prazo. Efeito manada, o pessoal vai atrás do que os outros estão decidindo. Efeito manada, então, vamos supor, efeito manada ele está muito ligado àquela questão que vira moda. Olha, o meu amigo... Mas o efeito manada é muito aquela questão da pessoa se espelhar no terceiro, se espelhar no que os outros acham que é bacana, no que os outros acham que é legal. Vamos investir em bolsa. Aquela história. A bolsa está subindo. Efeito manada. As pessoas começam a aplicar na bolsa. É o momento errado de você aplicar em bolsa. Quando já está na... Porque já foi. É hora de vender. Ou seja, você tem que buscar decidir na sua vida com base na sua consciência. Então, não é pegar simplesmente investir na bolsa, porque está todo mundo investindo. Não, vai estudar como investir na bolsa. Vai entender como é que funcionam esses mecanismos. Né? Vai entender que quando você entra nesse tipo de aplicação, você tem que estar com uma visão de longo prazo. Né? Porque tem inúmeras variáveis que podem acontecer no meio do caminho, e isso passa por valores. Quer dizer, você está disposto a entender que você pode aplicar hoje aqui na bolsa e amanhã cai o papel que você comprou
e você está disposto a se manter ali naquele papel até que ele recupere, porque normalmente, via de regra, isso acontece na bolsa, tomando o seu exemplo, mas esse efeito manada, o que acontece? São efeitos baseados em emoções que faz com que as pessoas tomem decisões e tomem decisões absolutamente equivocadas, que não tem nada a ver com elas. Então, assim, são realmente pontos de extrema atenção que as pessoas têm que fazer. Legal. E curioso que tomar decisões é algo muito importante se a gente for pensar sobre essa ótica para um ser humano, para qualquer tipo de ser humano, qualquer profissão praticamente. E a gente não aprende na escola, na faculdade, não existe uma cadeira sobre tomar decisões, né? Sim. Então, como é que as pessoas podem entender como tomar melhores decisões? Existe um modelo, alguma dica? Eu sei que tem um capítulo do livro que você fala um pouco sobre isso, né? Fala um pouquinho sobre isso. Isso, exatamente. Então, assim, vamos lá. É de fundamental importância esse processo de tomada de decisão na vida de todas as pessoas. Quer dizer, nós sermos líderes de nós mesmos é o primeiro ponto. Né? CEO de nós mesmos. CEOs de nós mesmos. Né? Isso é de fundamental importância. Então, tanto é que esse livro, né, que eu escrevi no final, ele serve para pessoas, né, que são líderes de si mesmo, né? Serve para quem está tomando decisões de carreira, serve para quem está em liderança numa empresa. Por quê? Porque ele é baseado fundamentalmente em valores, em autoconhecimento. Então, assim, um pouco que eu trago aqui, até a ilustração é uma ilustração meio que brinca um pouquinho com isso, que é de fundamental importância no processo decisório a gente se autoconhecer muito bem. O que significa isso? Poxa, é você realmente se perguntar do que você gosta, do que você não gosta, o que você aprecia. Começar a se observar nesse sentido e ir buscando quais são os seus valores. Né? Que é o que mais ou menos ilustra esse quadro aqui, é isso? Esse quadro ele dá o diagrama, né, da metodologia de quais as perguntas que nós temos que fazer. Por isso que eu Quando insisto, for tomar uma decisão importante. Importante, uma decisão difícil. Por isso que eu falo assim que não é autoajuda e é autoconhecimento. Por quê? Porque eu jamais vou poder dizer para você, por exemplo, Gustavo, que você tomou essa decisão errada. Não, essa decisão ela pode ser certa para você. Por causa das perguntas. Por conta dos seus valores, que são diferentes dos meus. Que são diferentes de quem quer que esteja à nossa volta. Cada um terá os seus valores, o seu rol de valores. Né? Então, assim, então esse processo de autoconhecimento ele é de fundamental importância. A partir daí, a metodologia traz o que você deve se perguntar. E são perguntas também que foram baseadas em questões que têm um embasamento filosófico. Então, explica aqui as perguntas. Primeira pergunta, tá. Né? A decisão que você está tomando, você está baseando esta decisão, a escolha que você está fazendo, no seu ser ou no ter? Dá um exemplo. Um exemplo. O efeito manada que a gente falou. Putz, meu vizinho, olha, comprou um carro maravilhoso, lindo, maravilhoso. Putz, eu estou sem dinheiro aqui, putz... mas será? Pô, eu acho que eu vou me endividar, vou comprar também um carro para ter um carro igual ao dele. Aquele carro que ele comprou para ele pode ser bonito, pode ser maravilhoso, etc. Mas aquele carro faz sentido para você? Você tem que fazer essa pergunta para você. Então você tem que se conhecer, porque às vezes as pessoas compram, fazem, tomam decisões baseado nos outros, no que os outros valorizam. Né? Você de fato precisa daquele carro? Então são perguntas que você tem que se fazer. Aquilo mas é importante na tua vida? Realmente eu preciso porque me faz eu me sentir melhor por ter. Ou me faz me sentir que as pessoas me dão mais atenção e isso para mim é importante. Isso aí não entra um pouquinho no ser, porque eu quero ser assim. Mas aí é que tá. Isso é muito volátil, né? Quer dizer, você tomar uma decisão porque é bacana os outros acharem que você é bacana, quer dizer... É uma discussão filosófica aqui, mas que a pessoa ela tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, no final, ela está tomando decisão pelos outros, não por ela. Então, assim, e isso acaba
trazendo frustração para a pessoa. Isso, no longo prazo, traz uma enorme frustração, porque ela não tomou aquela decisão por ela, né? Então, assim, precisa se tomar muito cuidado com isso, né? Então, é entender o que é importante para a gente, o que é fundamental para a gente começar a entrar nesse processo e saber responder a essas perguntas baseando nos nossos valores, não nos valores dos outros. Identificar isso, né? Porque isso é emocional, né? Você vê um outro com um carro lindo, vê o outro num apartamento não sei que tipo. Você está olhando para o externo e não para você, né? Então, por isso que eu falo que esse processo do autoconhecimento é tão fundamental e tão importante, né? E qual seria a próxima A próxima pergunta é: você está buscando o benefício do maior número de pessoas nessa escolha e nessa decisão que você está para tomar? Ou você está pensando única e exclusivamente em você, né? Voltando um pouquinho lá para aquela questão da profissão. As pessoas esquecem que quando elas estão olhando para uma profissão e que passa pelo autoconhecimento, elas têm que tomar muito cuidado que elas estão escolhendo uma profissão para servir alguém, né? Então, é por isso que esse processo do autoconhecimento é tão importante, porque ela sabendo que ela gosta daquilo que ela está escolhendo, que ela está escolhendo que ela vai fazer, que ela vai ter como carreira, que ela vai ter como profissão, ela vai saber que ela vai ter prazer em se reciclar. Ela não vai ter problema se tiver que trabalhar altas horas da noite. Tipo, muitas o médico que não gosta de paciente. É o piloto de avião que não gosta de passageiros. Ou o piloto de avião que eventualmente não gosta de viajar. E por aí vai. Então, assim, tem uma série de... eu acho muito legal o avião. Tá bom, mas você entende que você tem que sair daqui para não sei aonde, depois no outro dia você tem que estar não sei em que lugar, depois aí eles vão te escolher uma escala às 3 horas da manhã, às 2 da manhã. Você gosta disso? Você tem que se perguntar. Isso estaria relacionado, então, também com o que eu gosto também, né? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, você tem que casar isso. Servir e com algo que você gosta. E isso você faz como? Se autoconhecendo, entendendo quais são os seus valores. É uma tecla que eu bato muito, porque se você não parte daí, não adianta nada fazer essas perguntas, porque você não vai conseguir respondê-las. Então, assim, E é claro que isso é uma prática, né, Gustavo? A cada dia que passa, você vai aprimorando isso ao longo da sua vida, né? Não é algo que você faz assim, pronto, eu já me conheço, acabou aqui. Não, é um processo e que cada vez você vai melhorando mais e mais ao longo da sua vida. Dá um exemplo no mundo corporativo, em alguma decisão, pode ser tua ou algum outro case aí, bem ilustrativo para empreendedores mesmo, de decisões de negócios que entram essas ponderações. Vamos lá, fazer uma fusão, né? Vamos lá, tem uma oportunidade de você fundir com uma empresa, ou você tem a oportunidade de eventualmente você investir e fazer por si, sem fazer uma fusão, né? É uma decisão complicadíssima, né? Mas e como que você tem que tomar essa decisão? Poxa, você tem que ir lá, estudar essa empresa, olhar para a origem dela, que é a terceira pergunta. Qual é? Que a terceira pergunta é: qual a dinâmica da decisão? A dinâmica da decisão vai fazer com que você olhe para a origem, né? E também olhe as consequências de você tomar aquela decisão. Então, quando eu falo de olhar para as consequências e estamos pensando em empresa, a gente está falando em olhar para os riscos de tomar aquela decisão. Então, vamos supor que num processo de fusão, você aumente o endividamento da tua empresa num nível maior do que o board estabeleceu. Então, o board estabeleceu que você vai ter um endividamento líquido por EBITDA, que é um indicador de endividamento, de no máximo 2,5. No momento que você vai fazer a fusão, porque você está trazendo dívida da outra empresa, de repente esse endividamento vai para 3,5. Opa, espera aí. Então, eu abandono esse projeto, ou eu vou buscar alguma forma de tentar compor isso, ou capitalizar mais a empresa, etc. Não consegui, não deu, não posso ir. Eu vou colocar essa empresa num risco que eu não estou disposto a correr. Isso faz parte dos valores da empresa. E você tem que estar ligado nisso também. Então, decisões de alto impacto, elas sempre têm que ser racionais?
E aí você Não. matou todo o processo. O que é de fundamental importância? É você procurar isolar ao máximo o que é emocional. E tomando um pouquinho esse exemplo de fusões, tem muitas fusões que são emocionais. E que deram com os eu burros vejo na água. os empreendedores que trabalham que lançam, né, startups, projetos, às vezes pelo ego, né? Eles não estão servindo o mercado ou criando um produto ou um serviço que realmente entrega valor para alguém, e sim para eles próprios, né? Exatamente. E é uma decisão que toma É uma decisão anos da vida de uma pessoa. Exatamente. E às vezes você olha para essas situações assim, quer dizer, a gente que começa a refletir melhor sobre essas questões, você começa a olhar para muitos aspectos de startups, essas empresas que você fala assim, mas gente, isso não faz sentido, né? Isso que está acontecendo aqui, o que estão fazendo, o que estão buscando, não tem um sentido lógico, não tem um sentido racional. Então, é por isso que eu falo assim que é tão importante, quando a gente deu o exemplo aqui do carro, do veículo, né? O vizinho comprou um carro lindo, maravilhoso, vou também comprar. Isso tudo é emocional. Então, tá lá, né? Parte do autoconhecimento. Agora, quando você entra nesse processo de se fazer as perguntas, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar isolar emoção. Aí você fala, putz, como que eu faço isso? Mas isso para decisões complexas, né? Para decisões de complexas. Alto impacto, senão sem dúvida. Se torna um robô. Tá sendo super interessante o que você está falando, porque é verdade. E por isso que eu começo no livro mostrando qual a diferença entre decisão fácil e decisão difícil. Por quê? Não perca tempo com decisão fácil, pelo amor de Deus. Não é para você perder tempo. Agora, as fáceis são reversíveis também. Só tomar, se não deu certo, volta. A consequência não é... Exatamente. E é imediato. Você tem condições de corrigir ali no ato, entendeu? É muito rápida a consequência, né? Então assim, perca todo o tempo que for necessário para as decisões difíceis, né? E através dessa reflexão. Agora, já vale aqui um ponto também. Porque as pessoas podem estar se perguntando, puxa vida, mas então eu preciso muito tempo para tomar decisões difíceis? Não, não precisa. Você já consegue ir elaborando, fazendo essas perguntas, já tem um norte. Para começar, você já começa a ter um norte. Antes de ter que tomar sem dúvida nenhuma. Agora, é óbvio que para decisões empresariais, como a gente está dando exemplo aqui de fusões, aquisições, investimentos, etc. Claro que isso vai passar por um processo, né, de análise extremamente profunda, né? Mas que esses elementos e essas perguntas, elas uma vez sendo respondidas de forma honesta, né, a empresa responder essas perguntas, o seu board responder essas perguntas, ou você, para decisões difíceis suas de carreira, de investimento, etc., você responder com honestidade, você vai ver que você toma uma decisão com segurança, né, e consciência. Porque isso que é importante. Porque se você toma a decisão com segurança e consciência, você pode até errar. Você vai aprender com aquele erro. Porque você vai saber exatamente o que você fez. Né? E às vezes as pessoas tomam decisão assim, né, ao léu, e às vezes é decisão difícil. Olha, de novo, voltando lá para aquelas questões que isso é muito emocional, né? É quase um cassino, né? Olha, a bolsa tá subindo, pô, vou lá botar um dinheiro. Como assim? Bitcoin. Eu vou botar dinheiro lá no Bitcoin. As pessoas não sabem o que é isso. E põe dinheiro, né? Sem saber o que é. Né? Mas isso aí não seria uma decisão dela colocar parte, né, na hora dos recursos dela por querer conhecer algo novo? De repente ela tem um próprio motivo ali de, né, eu vou fazer um teste. É consciente? Pode. Não tem problema nenhum. Né? Não vou pôr todos os ovos na mesma cesta, né? Quer fazer um experimento, até aplicar um pouquinho lá em Bitcoin, porque aí eu me forço a aprender, tá tudo certo. Mas é consciente ou não? É porque todo mundo está fazendo. Se é consciente, está perfeito. Está perfeito, não tem problema nenhum. Legal. Fala desse capítulo aqui, como a metodologia funciona na vida real. Essa metodologia que a gente falou aqui nesse quadro anterior. Perfeito. Então, como é que ele funciona na vida real? Aí o que eu trago aqui nesse capítulo 8? Né? Eu trago 2 cases. Um case de uma empresa, que é justamente uma empresa que deseja fazer uma fusão,
né? Na realidade, é uma empresa que ela tem alternativas, né, de fazer um investimento. Ela está perdendo mercado, né? No fato, eu só alterei o nome da empresa, né? É um case que realmente eu tive oportunidade de presenciar. Ela tinha a possibilidade de fazer uma fusão, ou ela tinha a possibilidade de inovar, né, internamente com o seu produto, e tentar buscar uma alternativa em pesquisa, em desenvolvimento e desenvolver seu produto. Mas tinha que escolher um ou outro. Era uma escolha. Porque é uma escolha, porque o que acontece? O recurso é finito, né? Sim. Então ela não teria recurso para fazer a fusão, investir, etc. E tal. Então ela tinha que escolher um ou outro. Escolher duas escolhas é uma má decisão? Porque de certa forma, é uma má decisão. Né? Assim, vamos lá. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas por exemplo... recursos. Então, você sabe que nesse case aqui específico, ela tinha 4 alternativas, ela abandonou 2 e ela fundiu outras 2. Ela viu uma saída que ela poderia tanto desenvolver o produto que ela tinha e inovar criando um outro. E eram 2 alternativas, mas que ela conseguiu cumprir com essas 2 e abandonou as outras 2. Entendeu? Que era as outras 2 alternativas nesse case era ou ela fazia uma fusão com uma empresa que tinha produtos low cost e ela não queria mais muito isso porque ela estava sendo vítima dessa questão do low cost, todo mundo baixando preço, eles estavam baixando margem, né? E a outra questão que ela podia fazer, ela não fazia fusão e ela entrava de cabeça no mercado low cost, que foi outra coisa que ela não desejou fazer, porque senão aquilo iria levar ela à redução de margens, eventualmente ia colocar ela numa situação de caixa complicada, e ela abandonou esses caminhos e buscou o quê? Buscou valor agregado pelo fato que nos seus valores ela prezava qualidade. Ela falou, se eu entrar em low cost, se eu entrar nessa seara, eu vou eventualmente começar a baixar o nível de qualidade dos meus produtos. Aí o board decidiu optar por não. Né, criar produtos de alto valor agregado e melhorar o produto que eles tinham existentes. Então, os caras inovaram e melhoraram o produto existente que eles tinham. Eles foram por esse caminho. Então, é um case que eu trago que mostra esse jogo de olhar para valores e decidir. Você olha para valores e decide consciente, entendeu? Então, assim, você pode errar? Você pode errar, mas você sabe aonde errou e o que você vai fazer no processo. Na próxima vez você arruma, você corrige. Você tem condições de enxergar onde você errou e corrigir, né? Quando você toma decisão consciente, baseado em valores. E outra coisa que é muito importante com relação à empresa, esse sentido dos valores, né? Você mostra para as pessoas, para os colaboradores, o propósito. Porque você imagina lá, você está falando qualidade, de repente você entra na seara dos produtos low cost, você vai reduzindo margem, começa a ter que reduzir qualidade. Os colaboradores olham e falam, que história é essa, meu? A gente está falando aqui nos nossos valores que a gente preza a qualidade. E como é que eu posso estar reduzindo qualidade, né? E você começa a perder o propósito, né? As pessoas começam a não entender. Legal. E quem são os melhores tomadores de decisão? Existe um grupo de pessoas, né, ou nações, culturas que tomam melhores decisões? Você se deparou com alguma coisa assim nas suas pesquisas? Ou algum grupo que esteja exposto a... Por exemplo, a gente está falando da entrevista do Amir Klink, né? Quem está exposto a realmente a natureza, a física, que se tomar uma decisão errada, de fato, vai ter uma consequência. Você tem algum padrão de pessoas ou grupos que tomam melhores decisões do que outras? Olha, eu diria assim, o caso do Amir Klink assim, é um caso bastante emblemático, porque é incrível assim, que ele construiu uma carreira, né, e ele construiu um caminho. Por isso que eu gosto muito dele, eu acabei me tornando até amigo do Amir Klink, tudo, porque eu conversei muito com ele a respeito disso. Ele fez isso quase que naturalmente. Ele foi uma pessoa que foi sempre muito guiada, e por isso que eu fiquei estudando muito o caso do Amir Klink, muito com relação a valores.
É engraçado, ele tinha isso meio incutido de uma forma muito natural. Ele foi sempre muito pelo caminho dele. Mas ele deu umas pataquadas no começo de carreira. Ele foi para o mercado financeiro, aí ele viu que ele não tinha nada a ver com isso. Aí ele saiu do mercado financeiro, começou a procurar o que ele ia fazer. Você percebe como é autoconhecimento? Como a pessoa começa a buscar valores, mas ele fez isso de uma forma meio que empírica, foi natural, ele foi muito corajoso nesse sentido, né? Então, mas assim, o que eu percebo é que as pessoas, à medida que vão ganhando experiência, e isso é fato, né? Elas vão passando a decidir melhor, elas começam a perceber o que faz a diferença. Então, assim, o que eu acho também aí bacana desse livro é o seguinte, que se pessoas mais jovens lerem esse livro, é capaz de elas economizarem uns 10 anos de experiência na vida, né? Porque esse processo de tomar decisões difíceis é erro, acerto, erro, acerto, erro, acerto, e você aprender com isso, né? Então, assim, a metodologia, o que ela traz? Ela traz uma maior chance de você acertar, né? Fazendo as perguntas certas e se autoconhecendo. Porque quando você começa ali numa carreira, você escolhe, às vezes você escolhe de forma meio aleatória. Ah, que carreira que está pagando mais? Isso não é importante. Não é mesmo importante. O importante é que você sinta afinidade por aquilo que você vai fazer. Muitos podem perguntar, poxa, mas eu gosto tanto de fazer determinada atividade, pô, mas isso não vai me trazer dinheiro, né? Tá bom, mas procure escolher algo, né, que tenha alguma afinidade com isso que você gosta e que faça dinheiro. É uma questão só de você parar para pensar, escolher, buscar isso. Ou nunca abandone esse teu lado que de repente você gosta, etc. Toca aí um pouquinho a tua vida, toca um pouco a sua carreira, sem abandonar aquilo que você gosta, porque de repente pode surgir uma oportunidade de você juntar os dois e seguir uma carreira dentro de uma área que você sinta maior afinidade, né? Mas assim, aí voltando aqui um pouco para a sua pergunta, eu acho assim, por exemplo, que você falou, países, né, que tomam melhores decisões. Eu diria o seguinte, né, que se você parar um pouco para pensar, países nórdicos, né, são mais racionais, né? Porque são mais racionais. Então você percebe que tem uma racionalidade por trás da forma pela qual eles tomam a decisão, que faz com que eles tenham uma sociedade muito mais, eu diria, homogênea, né? Uma sociedade que pensa no benefício de um todo, né? Eles caminham de uma forma muito mais pé no chão, né? Então, assim, eu acho que países nórdicos mas eu não estudei, tá, assim, em profundidade para poder te responder isso com propriedade. Entendi. Mas, assim, se a gente parar e olhar e observar um pouco isso, a racionalidade faz parte das boas decisões, tá? Emoção não caminha... Das boas decisões de alto impacto. Das boas decisões de alto impacto. Mas de repente tem um contra, né? O pró pode ser esse, mas o contra pode ser aquele peso de viver a questão das decisões fáceis e levar toda a racionalidade para algo que é fácil e deve ser mais descontraído, né? Exatamente. Que você pode... Por exemplo, tem gente que fala assim, nossa, eu entro lá numa sorveteria, tem 80 sabores. Ai, meu Deus, qual que é esse? Gente, pelo amor de Deus, isso não pode ser levado a sério, né? Sim. Pô, experimenta lá 2, 3 sabores, deu errado, paciência, né? Não tem problema. Quer dizer, isso é decisão fácil, isso não pode ser levado para esse campo da decisão do autoconhecimento, de valores, de perguntas que você tem que se fazer, analisar a dinâmica da decisão e tudo mais que eu trago aqui no livro. Qual é a decisão mais difícil que você conta aqui no livro? É do Captain Sully? Eu acho que eu trouxe esse case, né, do Sully, do piloto de avião lá que pousou o avião no Rio Hudson, porque justamente para ilustrar como você pode tomar uma decisão difícil, de alto impacto, em curtíssimo espaço de tempo. Então, conta o case aí. Eu lendo o livro, percebi que aqui tem uma ilustração, uma imagem. O livro começa falando do case do comandante Sully. Uhum. E ele... Aí você colocou uma
Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a imagem. A imagem da cabine. Isso, Aqui no para-brisa, onde ele, em tese, vai pousar o avião. Isso. Não tem nada aqui na cabine. E lá no final, quando você finaliza a história, ou explica, né? Sim. Aí a ilustração tem lá uma rede. Isso. Safe. Uma rede Explica isso. Poxa, você é um cara bastante detalhista. Não, então, exatamente, quer dizer, ali, quando eu começo, eu dou início ao livro, eu abro com esse case, né? Porque realmente ele é esse case emblemático, né, de uma decisão difícil, tomada em curtíssimo espaço de tempo, né? Ele teve aproximadamente 3 minutos, para não errar, 3 minutos para tomar essa decisão. E aí, é claro que passa por esse aspecto da pessoa ser uma pessoa treinada, mas o que ficou muito claro nesse case, e por isso que ali no começo não tem a rede de proteção, porque ele ali ainda estava no processo de tomada de decisão, entender o que estava acontecendo para tomar a decisão, e por isso que acaba ali no fim que tem a rede de proteção no rio Hudson. Ali ele falou, aqui eu tenho alguma chance de me colocar a salvo, colocar a tripulação a salvo e colocar os passageiros a salvo. Do contrário, se eu for para o lado dos aeroportos, que era, na realidade, a alternativa óbvia, né? Que a torre estava falando para ele, olha, volte para o LaGuardia, ou então vá para a alternativa. E ele falou assim, ou um ou outro, eu vou colocar o avião em cima dos prédios. Eu vou matar não sei quantas pessoas. Mas ele precisou de um tempo para analisar isso, que tomou esses 3 minutos. Agora, o que ele demonstra e que tem uma aderência excepcional com a metodologia? Primeiro, as turbinas apagaram. Ele isolou a emoção. Ele, por nenhum momento, ele ficou desesperado. E ele começa perguntando para o comandante, o que aconteceu? Ele falou, pássaros. Turbina do lado direito queimou, turbina do lado esquerdo queimou. Racionalmente, o que ele faz? Você imagina, né? Apagou todos os instrumentos, porque eles estavam sem as turbinas. Liga o APU, né? Liga a turbina auxiliar. Ligou a turbina auxiliar, voltou os instrumentos. Você vê a racionalidade, ele isolou completamente a emoção. Ele não entrou em desespero. Agora, ele foi um piloto de caça. Mas isso demonstra o que a racionalidade te ajuda num processo como esse. E a torre buzinando para ele. Aí ele falou, né? Chamou a torre, Mayday, né? Estou em situação de perigo e tal. Você imagina a torre falando para ele, volte para o aeroporto, volte para o aeroporto. Ele olhando assim, não, eu não vou ter suficiente planeio para chegar no aeroporto. Então, você imagina, ele contradisse a todas essas questões que eram emocionais. O cara da torre, ele praticamente chorava, porque ele percebeu que aquele avião ia cair, né? E ele, com isso, ele quando examinou todas essas alternativas, racionalmente, ele falou assim, a minha alternativa é Rio Hudson, e ele pousou e salvou simplesmente, absolutamente todo mundo. Então, quer dizer, isso demonstra que você pode tomar decisões racionais rapidamente, né? Basta que você busque isolar a emoção. Todo esse passo a passo tá no livro, tá? Quer dizer, é um processo. Isola a emoção, procura entregar as tuas ideias ao mundo da razão. Então, use a razão, né? Use a sua intuição. Qual é a diferença entre isolar a emoção e poder usar a intuição, mesmo isolando a emoção? Então, vamos lá. Porque a intuição... Isolando a razão, desculpe, fiz a pergunta errada. Ter um processo racional de tomada de decisão, sim, utilizando a intuição. Que a intuição está completamente ligada à razão. Isso é uma pergunta assim, ela é muito boa. As pessoas elas precisam tomar cuidado que muitas vezes elas confundem intuição com dedução. Dedução está baseado em experiências passadas.
Então, se ela foi positiva ou foi negativa, se você trabalha o que é dedução e replicar para o futuro, pode ser que você dê com os burros na água, porque toda dedução ela carrega emoção, que pode ter sido uma experiência positiva ou negativa do passado, mas que ela não se repete no futuro, necessariamente. Então, o que você tem que usar é a intuição. Pode ser até, inclusive, o comandante Sully, ele usou muito da intuição ali, de falar assim, gente, eu não chego nos aeroportos de alternativa. Eu vou pelo que é mais seguro aqui e agora, e vou para o Rio Hudson. Isso pode ter sido muito de intuição, não só cálculo, não só... porque ele até estava com muito pouco tempo para fazer qualquer tipo de cálculo. Ele percebeu que ele estaria num risco muito grande de atravessar os prédios naquela situação precária sem as 2 turbinas do avião. Ele estava em planeio, né? Então, quando a gente fala de usar a razão, a reflexão, o pensar mais, a intuição está ligada. Está absolutamente casada com essa questão da racionalidade. Uhum. Não é emocional. Tá? Sim. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado também, que há confusão nesse sentido, do instinto. Instinto pertence ao mundo dos animais. E a gente também tem que saber separar isso. Intuição é do homem, instinto é do animal. E o instinto, ele é totalmente carregado de emoção. O instinto não é bom também, ele não salva algumas vezes? Sim, em algumas situações, sim. Ele pode nos salvar, mas em algumas situações. Muitas vezes, por exemplo, você pode achar que, até nesse exemplo do avião, né? Ele fala, eu por instinto vou para o aeroporto. Né? Você, às vezes, você corre de uma situação, na realidade, você não precisaria ter corrido, porque você usou o teu instinto. Agora, sim, muitas vezes, né, aquela história, não tem aquela história que você, às vezes, você está se equilibrando, né, num abismo e tem um negócio que te perfura o pé. Você não tira o pé, né? Porque se você tirar, você cai no abismo. Isso é um instinto, sim. Ok, mas quando a gente está falando aqui de decisões difíceis, decisões complexas, cujo efeito está no longo prazo, a gente tem que saber separar um pouco isso. Não entra no jogo. Né? Não entra no jogo. Entendi. Legal. Urânio, para quem que você escreveu esse livro? Nossa, olha, eu acho assim, dá para resumir da seguinte forma. Para toda pessoa, né, que exerce algum nível de liderança, né? Mas aí, né, é bem amplo isso, né? Sim, porque pode ser até autoliderança na minha carreira. Das nossas vidas, e é fato mesmo. Liderança das nossas carreiras, liderança das nossas vidas, né? O que a gente quer para as nossas vidas. Né? Todo mundo toma decisões, né? Então, até está aqui eu escrevi aqui uma página, né, a quem eu dedicava, mas olha, é conselho de administração, é administração pública, administração privada, para pessoas, porque realmente é um modelo que ele tem essa aderência. Ele tem aderência para todos esses tipos de situação que a gente enfrenta no dia a dia. Né? Eu vou te contar um exemplo que eu acho que é bacana, que aconteceu muito recentemente, de um casal que não sabia se mudava do apartamento que estava. E assim me procurou, pô, Urânio, você que né, estudou isso, putz, ajuda aqui que a gente está num martírio, a gente não sabe o que faz. Se a gente reforma o apartamento que nós estamos, né, ou se a gente muda, né? E, obviamente, tinha inúmeras variáveis. Né? E você começa a compilar isso, eles saíram felizes. Meu. Eles conseguiram tomar uma decisão que é bacana, porque ela se torna uma decisão consciente, né? Baseada nos valores, naquilo que eles realmente acreditavam que era melhor para eles. Basta que você reflita melhor. Né? Então, assim, eu ajudei um pouco eles com a metodologia e na reflexão, tomaram a decisão de uma forma muito leve, ficaram super felizes, super contentes, decidiram reformar, tá? Não mudaram, decidiram ficar, reformar, enfim. Então, assim, você vê, coisas às vezes corriqueiras, mas cujo efeito é no longo prazo.
Eles só vão entender se eles fizeram uma boa coisa, não sei, daqui 1 ano, daqui 2, 3. Legal. E o que você mudou na tua vida, ou alguma premissa, alguma convicção, quando você passou pelo processo de escrever o livro, toda a pesquisa? Eu achei assim que foi interessante que o livro, escrever o livro, ele me ajudou a compilar todas as ideias que eu tinha, né, que estava tudo meio esparramado e tal. E como eu fui também testando e conversando com muitas pessoas, assim, o que me trouxe foi muita segurança de que essa metodologia realmente ela pode ajudar demais as pessoas. Eu acho que, para mim, trouxe muito essa clareza, sabe, Gustavo, que talvez eu antes, como eu usava muito mais essa metodologia para mim, em alguns cursos que eu ministrava, que eu falava, olha, valores, toma cuidado com isso, mas eu não tinha o todo compilado. O livro me ajudou demais nesse sentido, sabe? De dar muita segurança de que é uma metodologia eficaz. Legal. Uma frase do livro que você colocaria numa camiseta. Olha, em primeiro lugar, né, eu acho que essa questão da decisão, como a gente falou aqui na abertura, né, é super importante a gente decidir. Porque decidir é movimento, decidir é o que nos leva para frente, decidir é o que nos desenvolve. Então, eu acho que eu talvez colocaria decida. Decida sempre refletindo as consequências, porque é uma frase, né? Decida e sempre reflita as consequências. Eu acho que as consequências, você olhar para as consequências garante que você se fez todas as perguntas. Acho que é isso. Legal. Urânio, obrigado pela tua participação aqui. Imagina, foi um prazer. Fique à vontade aí, compartilha com os nossos telespectadores como eles podem te encontrar, como é que podem comprar o livro. Legal. Então, assim, bom, o livro ele está à venda nas grandes redes, né, e nas grandes livrarias também. Está presente em todos os marketplaces. Então, assim, é um livro fácil de se encontrar, né? Eu tenho um site, uraniobonoldi.com.br, tudo junto, uraniobonoldi.com.br. Pode buscar a comunicação por lá. Tem um canal Influência e Poder, chama Canal Influência e Poder no YouTube. Instagram, Urânio Bonoldi, LinkedIn, Urânio Bonoldi. Legal. Obrigado, Urânio. Eu que agradeço. Obrigado a você que nos acompanhou. Decisões de alto impacto, Urânio Bonoldi, editora Alta Books. E você não esqueça de decidir curtir esse vídeo aqui, deixe um comentário e ative as notificações aí do seu canal do YouTube para receber os próximos episódios do Resumo Cast, temporada 4, agora em vídeo. Obrigado e até a próxima.